Olá, eu sou a professora Josi, do Departamento de Artes da UEPG. Então, esse vídeo aqui, ele faz parte da oficina Pintura Fluida, né, que nós já iniciamos, né, a gente apresentou a primeira parte, bem como outros vídeos que a gente está produzindo. Então, nesse vídeo específico, eu vou explicar um pouquinho da questão da técnica, né, como realmente, elaborar, como fazer a sua pintura fluida, tudo bem? Então, a primeira coisa, por que que eu estou fazendo aqui com esse material, nesse espaço? Porque eu vou explicar todas o material, toda a forma de fazer, um pouquinho das medidas, porque depois eu vou gravar uns vídeos específicos já na parte da produção da pintura fluida, tá? Porque ele faz, digamos assim, muitas bagunça, e eu tô aqui na sala eu vou fazer aqui mesmo, né, mas quando eu estiver mexendo com tinta, daí eu vou só mexer com tinta, tá bom? Então, relembrando, lá naquele vídeo, né, aquele primeiro falando da oficina que a gente se apresentou, a gente explicou lá que a pintura fluida, né, com esse nome, né, que a gente conhece, ela se iniciou no século XX. No início do século XX, se começou a trabalhar a pintura fluida. E o primeiro representante, né, que assim disseminou, que nos fez conhecer a pintura fluida foi o Pollock. Ele não criou a pintura fluida, mas ele utilizou e ele ficou muito famoso, né, com as suas pinturas, por isso que a gente, conhece. Então, e assim, como que surgiu isso? Ah, lembrando também, o que que seria a pintura fluida? Nós já falamos lá, né. Então a pintura fluida é aquela que a gente utiliza a tinta numa consistência fluida. E a gente utiliza onde? Em suportes, né, que a gente vou apresentar alguns aqui, e de preferência, assim, sem utilização do pincel, porque como ela é fluida, ela mesmo vai, né, você pode trabalhar com a aspersão, derramamento, mergulhando, o suporte nessa tinta. Então, você não precisa aquela tradicional, pincelada que a gente tem em outras técnicas, tudo bem? Então, seguinte, quando eu comecei, né, eu me interessei pela pintura fluida, já faz em torno de 3, 4 anos, a gente encontrava, eh, poucos vídeos, né, explicando e falando a respeito deles no de forma geral, seja em YouTube, seja em curso. Então, a gente tinha em alemão, em inglês, os mais fáceis eram os espanhol, né, em espanhol a gente tinha também, mas praticamente não achei nenhum vídeo em português onde explicasse a técnica. A gente tem muito vídeo mostrando como que faz e o resultado final, mas assim, os detalhes, e mesmo assim, mesmo os que apresentam não trazem todos os detalhes, e daí a gente vai lá tentar fazer e não consegue, né, fazer da mesma forma, porque tem algumas dicas aí no meio do caminho. Daí que eu fiz? Eu adquiri alguns livros, né, a respeito, e também mesmo os livros, a gente tem mais, assim, o efeito, o resultado, mas não a explicação da técnica em si. Então esse aqui, ó, o mistério, né, da pintura fluida, a questão, né, de vários estilos, então tem umas coisas bem interessantes, só que é mais assim, mostra como o resultado que foi feito para dar aquele resultado de pintura fluida, tá. Uma outra coisa que vocês viram, no vídeo, é a respeito das tintas que nós vamos trabalhar. Eu falei de algumas cores, né, que a gente vai trabalhar as cores primárias. Não que pintura fluida tenha a ver com isso, é que no nosso caso, quando eu fui trabalhar com a questão da pintura fluida, foi bem por conta de querer trabalhar, com um determinado suporte que eu tinha e também para utilizar explicar um pouquinho sobre a questão da mistura de cores, né, a questão das cores primárias, que é um tema, assim, bem interessante que a gente, discute quando se fala em ensino da arte. E pensando lembrando também que eu sou da licenciatura, então eu não eu penso sempre de uma forma que nós possamos aprender, ou trabalhar uma técnica e levar ela para a sala de aula, tá. Então tem esse objetivo. Eu não vou trabalhar aqui
não assim, para um artista, né. O artista, na verdade, ele vai criar, ele vai saber e vai fazer de outras formas, tá. Mas é pensando que qualquer pessoa, pode aprender e pode trabalhar com essa técnica, né. E principalmente nessa adaptação. Eu trouxe aqui para vocês os suportes, né. Então o que que é o suporte? É onde a gente vai trabalhar com a tinta, né. Então o que que é o suporte? É uma tela, uma madeira, né. Esses são os suportes principalmente da pintura fluida. Então, o primeiro suporte que eu tinha era um acrílico. Eu tinha digamos, umas rodelinhas de acrílicos, né, que uma pessoa, a minha irmã, na verdade, que ela me doou, e eu: "O que que eu vou fazer com esse acrílico?". E daí por isso que eu fui pesquisar o que fazer. Só que no acrílico, só o acrílico não funciona. Então eu precisei forrar o acrílico com tecido, eu comprei aquele tecido barato, sabe, de cortina, fino de forro, na verdade, nem de cortina, forro mesmo. E daí eu forrei, né, passei cola, forrei, dei uma demão para ficar na textura de uma tela, que a tela, eu posso até dar umas dicas da questão de tela, como fazer, que é uma mistura de água, cola e tinta, né, para você, servir de base. Então eu trabalhei com elas. Só que esses meus suportes de acrílico com tecido, eles estão todos lá no meu armário em Ponta Grossa, então aqui eu precisei adaptar. Daí eu fiz o quê? Eu achei esse material MDF, que é uma base, né, de 16 centímetros, que eu acho que é para artesanato isso aqui. E daí eu achei bem interessante, porque ele é praticamente a mesma medida do meu acrílico lá. Então eu vou fazer nesse suporte, tá. É uma coisa bem bacana que dá para fazer é em madeira, madeira. Eu tenho essa madeira aqui, que ela sobrou do piso, que a gente colocou aquele piso laminado, e sobrou várias placas, e eu fiz. Na verdade que tem uma, que eu já fiz uma experiência, né, e eu fiz direto. Ela tá sem brilho, porque eu passei um talco, que depois eu vou explicar o porquê que eu passei esse talco aqui. Então eu só deixei ela branca, né, tem uma demanda tinta branca e fiz aqui. Dá certo. Então, se você tiver um pedacinho de madeira em casa, é bacana de você fazer. Eu deixei ela inteira, se eu fosse realmente utilizar, eu poderia ter cortado, para vocês terem uma ideia. E não pentei tudo para vocês verem que tipo de madeira é. E nessa madeira, eu vou fazer o quê? Coloquei aqui o papel. Então eu vou fazer esse papel mais ou menos nessa mesma medida aqui, tá, tem a mesma área, esse é o diâmetro de 16 centímetros, e esse aqui é 15 por 15, então dá mais ou menos a mesma área. Então a mesma quantidade de tinta que vai, tá. E aqui preso, né, bem certinho. Lembrando que esse meu papel, na verdade, esse é um detalhezinho, né, ele não é o sulfite normal, porque o sulfite ele escorre muito e ele não é tão firme que ele aguente a pintura fluida, tá. Ele pode se dissolver. Então é Canson, que eu sempre tenho, né, não sei se é o caso de vocês, mas de repente é interessante. E eu comprei daí uma telinha também para fazer, né, e lembra que eu falei que a gente não tinha muitos vídeos em português, agora nós temos. E essa técnica, o que acontece, depois que vocês colocam a tinta, a gente vai precisar de um local para ficar, ele não pode colocar diretamente aqui, né, no chão onde vai fazer, ou ficar com uma tela tradicional, né, que ela fica, na vertical, não pode, né, ela vai escorrer, você tem que deixar ela na horizontal, e ela não pode ficar no chão, então ela vai precisar tipo um copinho, ela vai ficar assim, né, por exemplo, pode deixar assim. Mas, aqui no caso da tela era bem complicado, por quê? Porque é bem importante que o suporte ele seja firme, porque o resultado da tinta a tinta fluida ela vai ficar grossa, ela é pesada. E o que acontece? A tela ela se ela for essa aqui é pequenininha, mas se ela for muito grande, ela vai fazer o quê? Ela não vai aguentar, então ela vai afundar e não vai escorrer tão bem, vai escorrer tudo para o centro, tá. Então, ou a tela, se for uma tela maior, é legal vocês travarem aqui, ou no caso, essa aqui eu vou utilizar, quando eu fizer, eu vou colocar lá em cima de um material que vai dar um suporte aqui para ela, tá. Mas eu vi então naquele vídeo que eu falei, ó, preguinhos.
achei bem interessante para a gente trabalhar, tá bom? Então eu vou trabalhar esses 3 suportes aqui no decorrer dos vídeos que eu vou fazer depois, a respeito da realização da técnica. Aqui eu já deixei, né, não está aparecendo inteirinho, mas não tem problema, que depois eu vou mandar esse material aqui para vocês, o material que vocês vão utilizar para a oficina, né, e para a realização dessa pintura fluida. Então é interessante vocês já terem todo o material em mãos, né. Então primeira coisa, eu já falei, reforço, o espaço, né, vocês têm que ter um espaço preparado, porque não é uma técnica que não escorre, faz sujeira mesmo, tá. E conforme a tinta que você usa, acaba manchando a roupa. Eu tô com os dedos todos pintados aqui. Então, se for uma tela, um suporte pequenininho, como eu mostrei, é legal vocês terem um papelãozinho para colocar, para deixar lá escorrendo, para escorrer inicialmente. Então vai escorrer essa tinta, ela é uma pintura fluida, ela vai fazer isso mesmo. E daí eu acho bem bacana aquelas caixas de pizza, pizza grande, quando vem eu sempre guardo que eu trabalho com aquilo, né, então é bem interessante. Eu tô com uma outra caixa aqui que eu vou fazer, né, montei essa caixinha de papelão, tá toda sujinha já por dentro, então vocês têm que ter um espaço, tem que ter papel, tem que ter papelão. Vocês não vão precisar usar pincel, tá? Mas, de repente, para aquela primeira base, pode ser uma esponjinha. Eu utilizo, se eu for fazer uma coisinha para pintar de branco no fundo, para inicial, né, a própria esponjinha, aquela de louça que a gente tem, corta em 4, fica dá para vocês utilizarem aquela esponjinha lá, tá bom? Bom, então eu vou mostrar primeiro, esse é o material, digamos assim, mais tradicional, que a pintura fluida é feita com a tinta acrílica, tá. Então, quem não tem tinta nenhuma em casa: "Ai, mas eu quero fazer a pintura fluida, porque eu vou", agora vocês não vão ver nada, mas depois vocês vão ver os vídeos, né, e vai: "Nossa, eu quero fazer e quero que fique nesse mesmo jeito". Então, vocês podem comprar a tinta acrílica, tá. Ela é chamada, vocês vão lá: "Eu quero uma tinta acrílica para artesanato". Então vocês vão lá na loja e vai ter essa tinta acrílica. Eh o que acontece? O branco, a gente sempre usa mais, porque usa de base, usa na mistura, porque o branco vai ajudar a questão da reação, para a cor, que vocês vão ver num vídeo ali. E então ele sempre usa mais. Então eu comprei o maior, mas não precisa. Então vamos supor, a gente vai trabalhar com as cores primárias, né, como a gente já explicou. Então vocês trabalham com, pode ser o vermelho ou o magento, tá. Um azul. Eu tenho 2 aqui, mas um só, é amarelo, uma tonalidade de amarelo. Então, se vocês forem comprar uma de cada, né, eu vou fazer com vermelho, eu vou fazer com magenta, então uma de cada, e pode comprar 2 potinhos da branca. Se quiser garantir, compra 3, tá. De repente, não, vou comprar 3, qualquer coisa sobrar, eu vou gostar e vou fazer mais. Esse é o material, então, em relação à tinta acrílica, tá. Só que a tinta acrílica, vou mostrar só a consistência, vou mostrar da magenta que eu já abri, olha como que é a consistência dela. Ela não é uma tinta fluida, ó, ela é grossa, ela não vai, se eu colocar no suporte, ó, ela não escorre, ela é para usar, pintar com o pincel, né, com, outro material, mas não serve para fazer do jeito que ela está, a pintura fluida. Então eu vou utilizar daí um um meio, né, me falam médio, um meio, que é a água aqui com a cola. Então eu vou usar água e cola. O ideal, todas as receitas mais, assim, tradicionais, vai falar o quê? Que tem que ser água destilada ou água mineral, tá. Para evitar outros tipos de reação que a tinta com o outro ingrediente lá vai causar. Então, o ideal é essa água sem outras coisas. E a cola? Vocês podem fazer cola comum, só que se vocês puderem, se for para comprar uma cola, compra a Cascoriz,
tá, que ela é muito boa. Então ela vai servir para isso, como para outras coisas, né, tem algumas colas eu já fiz com outro tipo de cola, mas era uma cola que na verdade, parecia, assim, uma água com maisena, gente, era horrível. Deu para fazer, mas não ficou aquele efeito bacana de como fica a cola cascoresa e a durabilidade dela é bem maior. Então se vocês já vão gastar, se vai fazer principalmente se vocês forem fazer vou comprar acrílica, quero fazer assim, então compra cascoresa, tá joia? Então, água. E como que vocês vão misturar? De forma geral, como essa tinta ela é mais espessa, né, essa que tem que ser mais fina, e a cola Cascorês ela não é, ela é também não é praticamente a mesma consistência que dessa tinta. Então, de forma geral, seria, 2/3 de água para 1/3 da cola. Só que eu vou fazer meio a meio, porque eu vou fazer tanto para essa tinta quanto para outra, e se tiver necessidade eu coloco um pouquinho mais de água, tá. Então eu vou usar meio a meio quando eu fizer a mistura, tá. E todas a gente faz mistura a mais já para todas e vai sempre usar essa misturinha aqui, tá. Que depois no vídeo eu vou mostrar. E daí aqui, o silicone, o spray eh, a receita original, no curso que eu fiz, né, no livro, fala para usar aquele spray de carro, silicone de carro. Eu nem conhecia isso, né, é um spray que tem. Eu comprei até e fiz com ele, mas não tem necessidade, porque eu substituí mesmo com essa tinta, eu substituí e ficou legal. Eu usei, gente, silicone de cabelo. E ficou legal. Quando eu usei um silicone super caro, ficou melhor ainda. Só que eu fiz? Eu vou experimentar aqui, que eu fui no mercado, não vou muito, mas eu fui com todos os cuidados, e achei esse silicone aqui de carro, ó. E ele estava barato, daí eu comprei, eu vou experimentar com esse. E o Marcos comprou para mim, eu pedi óleo de silicone, ele foi no mercado e não achou, comprou óleo de argan. Eu já fiz, experimentei, ficou legal. Eu vou fazer de novo com esse óleo de argan. Porque o silicone que eu tenho talvez eu faça um deles com o meu silicone de cabelo, que é um silicone, meio caro também, né. Então eu vou deixar eles aqui, não estão atrapalhando, não. Aqui, né, a cola e daí a outra tinta. Então assim, isso é para quem for comprar, tá. Então é essa receita aqui: suporte, tela ou madeira, a água, e a cola, né, a questão do silicone, tá. Então essa é a tinta fluida. E daí, né, aqui, o que eu mais trabalhei, na verdade, que esse eu vou fazer para vocês, que eu gosto mais de trabalhar com a tinta guache. Como eu falei, eu estou pensando na licenciatura, eu estou pensando para a escola, então, esse tipo de tinta aqui é muito caro para a gente, trabalhar lá com seus 30, 35 anos, quando a gente voltar, né. Ou, por exemplo, vocês apresentarem um vídeo para os alunos fazerem, então é muito caro esse aqui. Então eu trabalho sempre com a tinta guache. Então essa aqui eu já tinha, né, e daí é a mesma coisa, então branco, eu não tinha magenta, eu não falei: "Eu não vou comprar agora", né, que eu já gastei com a outra, então branco, vermelho, azul e amarelo. Essa eu já tinha. Então se vocês forem comprar, não tenho tinta nenhuma, vai comprar a guache, daí pode ser pequenininha também. Então daí da branca a mesma coisa, 2 dá, mas na dúvida compra 3, 3 da branca, uma vermelha, uma azul e uma amarela. Vermelha ou magenta se vocês acharem, é sempre mais difícil a gente encontrar, tá bom? Uma outra coisa opcional, que daí se vocês tiverem, se não tiver, tudo bem, é o maçarico. Então, lá no final, depois que vocês fazem, né, o derramamento da tinta, tudo, como eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês, vocês podem estar utilizando o maçarico. Mas se não utilizar, faz o efeito, não faz um efeito 100%, mas fica bacana a pintura de vocês. Então, para testar, eu sugiro que vocês façam, de repente, com a tinta guache, ver se vocês gostam da técnica, pega alguma coisa que tem em casa, daí depois: "Não, realmente eu gostei, vou investir, vou pintar mais coisas", então daí, de repente, compra a tua tinta, né, acrílica, compra um maçarico que ele é de cozinha, você utiliza até para outras coisas, tá. Agora a quantidade, então eu falei para vocês: "Compre só um potinho de cada um". Então o que acontece, na medida que eu vou falar
quando eu trabalhei, que eu fiz no acrílico mais ou menos desse tamanho, eh, a tinta, dá esse copinho aqui de café, dá para essa medida aqui. Tá, e ainda sobra, digamos, porque ele escorre, né, acaba, gastando vai um pouco mais de tinta, né. Então, um copinho dá, não precisa nem ser cheio, tá bom? Esse copinho. Agora essa maiorzinha, então ali também é a mesma coisa no papel, né, o suporte que eu vou fazer na madeira, mas é o papel. Aqui seria um copinho e meio, então se tem 50 ml, 75, né, ml, e como que eu vou fazer essa medida? Então, eu gosto sempre de trabalhar com material reciclado, então eu guardo sempre iogurte, Yakult, tudo isso. Yakult eu fui tentar, mas é meio complicadinho. Então vocês podem pegar esse outro copinho e mais ou menos metade dá uns 70, 75 ml, que dá para essa telinha maior. Eu não sei se eu falei a medida dessa telinha maior, ela é de 20 por 20. Bom, então seria, basicamente esse aqui, então vocês podem trabalhar, como eu falei, então, ou tinta guache, ou investir na tinta acrílica, um óleo que pode ser um óleo de cabelo, um óleo de carro. É até legal vocês testarem com outras coisas e conta, né, o que acontece. Preparar um espaço que vai fazer baguncinha aqui no espaço, tá. Preparar bem tudo isso. A gente utilizar é importante que sempre tem que mexer muito tudo. Eu tenho uns palitinhos e também são reciclados, eu tomei bastante sorvete no verão, daí eu fui guardando todos meus palitinhos de sorvete, né, e tem aqui todos esses palitinhos. Seria então basicamente isso. A gente encerra aqui essa parte mais teórica, né, do vídeo, para depois a gente ir para a prática. Até daqui a pouquinho.